Olá, saudações trabalhistas a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria que estamos iniciando a 8ª edição do programa Fora dos Eixos, onde estamos trazendo um tema de extrema importância que é sobre a liberdade religiosa e a laicidade. Queremos, neste episódio, refletir sobre a importância da laicidade nas instituições públicas, também sobre os desafios da liberdade religiosa na prática e, sobretudo, né, como podemos construir uma sociedade mais justa, igualitária, um ambiente mais saudável, onde as vozes são ouvidas e respeitadas. Afinal, vivemos em um mundo cada vez mais diversificado e esses direitos precisam ser garantidos pelo Estado. Por isso, contamos com a honrosa participação dos nossos convidados especiais. Quero registrar aqui a presença da IA, Gilda, coordenadora da promoção da igualdade religiosa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal, presente aqui nos estúdios da Rádio Legalidade. Também do pai Joel de Oxaguiar, né? Também do babá Marcelo Monteiro, representando o PDT Axé Nacional, falando diretamente de São Paulo, né? E hoje é paisano. Hoje é paisano, exatamente. Eu nunca tinha visto ele assim. Exatamente. E também do... Gostei, não. Do senhor Flávio, né, presente aqui, das amigas e companheiras a Denise Franco, representando a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do Distrito Federal, e também da companheira Jo Abreu, representante aí do PDT Axé aqui do Distrito Federal, lembrando que ambas também são apresentadoras deste podcast. Na parte técnica de som temos Edivaldo Pereira, e também quero aqui registrar, sempre nos auxiliando, a presença da Otília Freitas. Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso 8º podcast de hoje, que possamos estabelecer aqui um diálogo amistoso, construtivo para a nossa sociedade brasileira. De antemão, quero passar a palavra para Denise Franco, fazer as suas considerações iniciais e, posteriormente, né, aos demais convidados. Denise, com a palavra. É um prazer estar aqui novamente nessa 8ª edição. E o meu número é 8, hein? Eu gosto do número 8. Eu queria saudar aí a Gilda, eu queria saudar o pai Joel de Oxaguiar, queria saudar o meu honroso e agora todo... Eu nem sei o que fala, é o paisano, né? Ele tá todo bonitão aí. Mas eu não gostei também, não. Eu tô com a Jo, hein? Gostei, não. Faltou equeté, faltou tudo. Tá todo Faltou o borogodó todo. Perdeu o borogodó, deixou pelo caminho. Não gostei, não. Saudações aí a todo mundo da operação, da parte técnica, Edevaldo, o Alan. Que bom que você voltou, Alan. Você tava fazendo falta, cara. Mas isso mais não, hein? A gente sente falta. E a Otília também. Beijo aí, Otília, não estou te vendo. Bom, nesse contexto, e hoje a gente está de ressaca, né? A gente está ressaqueado, eu vou dizer assim. Me deu até febre. Foi febre. Olha que eu sou dura na queda. Mas nada mais é do que oportuno esse tema, diante de tudo que a gente passou no último período aí, especialmente ontem. Mais do que nunca o Estado laico ele tem que ser defendido e as nossas bandeiras no PDT também com relação a essa neutralidade que tem que acontecer. Porque o que é minha preocupação é que ficou muito ruim essa estrutura tendenciosa na hora de decidir o voto, na hora de defender as causas. É tudo muito clientelista. E esse clientelismo está fazendo mal para a gente. O ambiente da política, que tem que ser um ambiente neutro e de grandes defesas estruturantes para qualquer um, de qualquer religião,
Isso não pode ser polarizado e indicado da forma como está sendo conduzido. Então, eu tenho essa preocupação porque está aí o reflexo. Ninguém viu proposta, né? Domingo passado, o resultado foi esse. Ninguém viu proposta, não tinha proposta. Tinha uma grande briga, um ambiente, uma arena, né? Uma coisa que não é construtivista, não é de desenvolvimento de nada. Isso foi muito ruim, mas isso é o reflexo de tudo que se defende com relação às ideologias. A gente vai ter que ter agora muita lucidez, estamos entrando rumo a 2026, depois desse marco de ontem, e o que a gente vê é muita discriminação, é muita maldade mesmo, né? É um clientelismo que ninguém ganha, não estou vendo ganha-ganha em nada. Então, assim, eu fiquei muito triste porque não vi proposta. Eu não vi proposta para os povos de matriz africana, eu não vi proposta para quem está na carência, para quem é maioria, né, Babá? Não é para quem é minoria, né, Babá? A gente só viu briga. Então, esse é o reflexo da gente não defender o Estado laico. Obrigada. Bom, eu sou a Jo Abreu. Esse podcast nasceu de uma grande vontade de comunicar, de conversar com o povo de Axé e trazer boas novas. Infelizmente, estamos diante de um resultado eleitoral desfavorável, mas nós temos que entender que é o nosso trabalho do dia a dia, de formiguinha, e vai mudar isso, vai poder, pelo menos, alterar um pouco essa situação para 2026. Enquanto isso, vamos tocando o nosso tema de hoje, o 8º podcast. É uma vitória, né? É uma vitória. Estamos consolidados, como disse o Alan para mim hoje de manhã. Estamos consolidados. E essa conversa de terça-feira vai ficar sempre registrada nas nossas histórias, nas nossas grandes histórias aqui do Distrito Federal e nacional também. Então, passo a palavra a Gilda para que ela nos fale o que o governo federal está pensando sobre a liberdade religiosa e a laicização do Estado. Olá. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, todos, de poder falar da laicidade, falar da liberdade religiosa, é um pouco complexo, né, pai? Sim. Porque era para, eu acredito assim, não era nem para termos um programa assim, lei dessa forma, porque a gente fala da liberdade num todo. Você nasce livre para você conduzir a sua vida da forma que você bem entende, mas infelizmente não é dessa forma, né? Então agradeço a Ogum, um homem livre, agradeço a Exu, um homem livre, para poder me dar essa oportunidade de estar aqui. E Oxum, mulher das águas, livre, né? Falar da liberdade religiosa, não somente de matriz africana, e sim de um todo. Então, vamos lá. Eu hoje estou aqui em Brasília como coordenadora geral de promoção da liberdade religiosa. É complexo, porque você vai falar de todas as religiões, né? Quando eu vim para cá, sou Ialorixá, tenho casa de axé em São Paulo, e quando eu fui convidada para vir para cá, eu não entendia e fui estudar, na realidade, para poder entender a liberdade de ir e vir. Já começa por aí, de você vestir a sua burca, de você vestir o seu chequeté, você vestir a sua roupa de axé ou não. De você ter sua fé ou não, eu tenho que te respeitar. E aí, hoje, o governo, vim para cá para o governo federal, e hoje nós temos uma equipe chamada Seja Livre. Estamos em busca não somente da liberdade em prol da cultura da paz, e sim num todo, né, Jô? Você conhece meu trabalho. Hoje também estamos com o IF-20, que é de suma importância saber que os americanos, que a ONU se importa em saber o que acontece no governo federal. Mas vamos lá um pouquinho mais embaixo, né? O que a nossa querida Denise disse é frustrante, porque nós, veja bem, vocês têm aqui como, né, nós estamos aqui
falando da liberdade religiosa, e as pessoas não entendem o que é liberdade religiosa de verdade, né? Porque se mata pela liberdade, se ofende pela liberdade religiosa, se recrimina pela liberdade religiosa. Então, de que forma que é essa liberdade religiosa? É isso. Eu hoje debato com o MEC, nós estamos ali tentando fazer um acordo com as escolas para fazer mais uma etapa na escola, né? Começar do prezinho, para poder ensinar o que é liberdade religiosa, o que é a cultura. Porque para você falar de religião, você tem que entender primeiramente a cultura. Não somos só nós, como eu disse, né? Sou Ialorixá, não somos só nós que sofremos. Todas as religiões. A nossa é a mais massacrante? É sim, mas todas elas, né? Quando eu assumi, eu fui procurada, Jô, e meu pessoal, por outras religiões que eu não tinha nem noção de que realmente passasse por uma crise religiosa, por um racismo, por uma intolerância religiosa, vocês acreditam? Então, rabinos me procuraram, muçulmanos me procuraram, neopentecostal me procuraram, porque quando você fala de evangélico, você acaba generalizando, né? E não é isso, né? Tem os batistas, tem os presbiterianos, e eles também passam por isso também. Então, o que nós resolvemos, o que nós estamos fazendo? Diálogo interreligioso. Eu acredito que dialogando você vai chegar num ponto. É 1 ano e meio que a gente vem em busca disso, né? Você já participou de alguns. Sim. Papai também já participou de alguns. E aí o programa chama-se Dialogando, a gente se entende, e ele é itinerante, para levar tudo isso em prol da cultura da paz. Para nós termos, nós como governo federal hoje, assim como estou, ouvir a sociedade civil, ouvir órgãos religiosos, os grandes problemas que ocorrem, e é isso a gente registra, leva para a Casa Civil, a gente estuda, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, de verdade, do fundo do meu coração, como Ialorixá também, tudo isso é amor, falta de amor, falta de amor, falta de amor, de paz, de olhar para o seu próximo e dizer, eu preciso ajudar. Isso é berço. Quando você fala de intolerância, de racismo, de preconceito, tudo isso começa no seu lar. E é nisso que eu pego, né? Porque uma criança não nasce intolerante, ela não nasce racista, ela não cresce. Ela vai crescer dessa forma se ela não tiver uma boa orientação dentro de casa. Então, eu falo que falta muito estudo ainda, né? Falta estudo para os pais, falta estudo para os vizinhos, para os adultos, na realidade. Porque a criança não nasce dessa forma. Essa grande intolerância, com esse grande racismo, e hoje está assustador. Assustador, né? Quando fala assim, mata-se pela fé, mata-se pela crença, é muito difícil, né? Então, nós estamos com esse trabalho aqui, mãe. Fizemos alguns TEDs com algumas universidades, né? Buscando entendimento com as universidades federais para que haja cartilhas. Mas e a Gilda, mas a cartilha... nós já colocamos em alguns lugares e elas estão funcionando de verdade. Nós estamos aí também com uma ação com a Unirio e com a Renafro, que está nos ajudando bastante, que fala-se Respeite Meu Terreiro. É um projeto que para 2025 vai ser de suma importância, não somente para os terreiros, e sim para toda instituição religiosa, né? E é dessa forma que a gente está trabalhando, mãe. Aí, como você acabou de dizer, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho consciente, né? E hoje, com a ajuda do governo federal. Importante, né, estabelecer esse diálogo com a sociedade, orientar as crianças através das escolas, e também aplicar sanções, né, porque isso é um crime, a intolerância religiosa, e tem que ter sanções, né, Jô, para que realmente a gente possa evoluir a sociedade e ter mudanças. Porque não é fácil, né, Denise, enfrentar essas questões tão complexas. Você sabe que eu estou vendo aqui aí a falar, e eu estou lembrando da minha infância, né? Eu sou, desde os 5 anos de idade, eu sou messiânica, não sei quem já ouviu falar da igreja messiânica. Eu também fui. Então a gente está falando a mesma língua aí. Sim. Eu sou filha de Ogum, já conseguiram me explicar semana passada que eu sou Ogum com Oxóssi e Iemanjá. Axé.
Mas lembrando um pouco da minha origem, da minha dedicação hoje na Igreja Messiânica, eu sou responsável lá por uma bandeira muito forte, que é a agricultura natural, mas a gente tem 3 colunas de salvação, né? O belo, o jorei e a agricultura natural. E uma coisa que marcou a minha vida para a vida toda foi realmente o trabalho voluntariado. Trabalhei desde os 5 anos de idade, a gente pintava meio-fio, varria a rua, fazia ação comunitária, ministrava jorei em parque. Toda segunda eu estou lá ministrando jorei, no Dai Jorei Cai, na Marcha de Jorei. Enfim, isso você aprende de berço. Sim. Né? Meu pai faleceu recentemente, mas era ministro da igreja, minha mãe professora de Quebana. Então, assim, tudo isso fez muita força para mim, e todo mundo pergunta, o que é que você se envolve, você se compromete, você vai para cima, você é tão intensa? Eu não consigo nem explicar, porque faz parte da minha formação. Então, hoje, eu estou envolvida nos projetos com a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, está envolvida com o PDT, está comprometida com todo esse resultado, vem de uma formação religiosa, de uma doação para o outro, de você querer salvar vidas. A salvação de vida é aqui, o inferno é aqui, e a vida é aqui. E por ser a Igreja Messiânica uma religião progressista, é muito forte a forma de se fazer as coisas lá dentro, muito intensa, né, muito artística. Isso tudo ofende muito quem não entende. Então, a intolerância passa por aí. Em alguns partidos, que nessa minha tentativa de ver se eu lograva êxito, né, sendo um pouco mais doativa politicamente ali, contribuindo nas políticas públicas, sendo mais efetiva para mudar a vida das pessoas, teve um partido de direita aí que eu passei e falaram que eu fazia macumba de japonês. Assim, deram aquela nivelada por baixo, assim, arruinaram com 2 lindas doutrinas de uma vez por causa da discriminação e do preconceito. E aí, eu queria entender, sabe, essas políticas públicas, mas é com a gente que tem que fazer a transformação, Iá. Sim, eu concordo com você. É a gente que tem que romper isso. É a gente, olha, porque a gente sabe como é que rompe. Sabe? Sim. Olha, nós temos um contencioso de leis que pune quem nos agride. Pune. Mas isso não é suficiente, porque a cúpula dos nossos governos ainda não sentem não entendem essa situação porque não conhecem, né? Eu vou te contar uma coisa. Eu vou além, que eu estou a favor e concordo plenamente com o que a Denise disse. Aquilo que eu disse, tudo tem que começar dentro do seu lar. Né? Eu fui sociedade civil, e hoje eu estou no governo federal. E como sociedade civil, eu pensava dessa forma, por que o governo não faz? Por que o governo... Eu hoje, como governo, digo, poxa vida, por que a gente não pode? Assim, eu, como sociedade civil, eu como Yalorixá, eu como uma mulher com 62 anos, eu tenho uma sociedade, eu cuido de uma sociedade no meu bairro, que há 40 anos atrás, ali tinha uma tendência imensa para ser assim, o pior do pior dos piores dos lugares. E eu aproveitei a minha inteligência de orixá, a minha inteligência, né? Que o orixá dá para a gente. Com certeza. Eu vou te contar uma coisa, Denise. Eu tenho alguém que ministra jurei em mim até a data de hoje. Você tem outra aqui. Você tem outra então aqui. Eu vou pedir. É a coisa mais gostosa, quando eu me sinto perdida. Né? E para a Igreja Messiânica é muito importante esse mês, porque é a preparação do culto dos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, é muito importante esse mês, assim. A gente intensifica muito. É isso mesmo. O importante, hoje, aos 62 anos, hoje eu converso com alguns meus mais velhos, e alguns mais novos dizem assim para mim, nossa, mamãe, a senhora mudou. Eu fiz, não, eu amadureci. E eu fui entender que muita coisa eu posso mudar. Como você, papai, como vocês, e como a sociedade. Porque é muito fácil a gente cobrar do governo federal, governo estadual, do municipal, aquilo que nós podemos fazer. Porque não é o governo que vai me ensinar a te agredir. Sim.
Sou eu, a minha educação. Não vai ser o governo, mas tem que ter. Nós temos, sim, grandes políticas públicas, nós temos lei, mãe, eu trabalho no governo. Na realidade, comecei com Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, e hoje estou aqui. E, na realidade, nós tivemos, sim, uma grande mudança. Então, há 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos essa oportunidade. Era impossível. De nos expressar. Né? Eu sempre fui ousada, mas um dia me perguntaram, quando eu cortei o cabelo, é muito rápido, quando eu cortei o cabelo e tingi ele de loiríssimo, uma pessoa disse assim, lá em Salvador, mas assim, eu disse, assim mesmo, porque é assim que eu me sinto linda, maravilhosa, e você. Então, até a data de hoje. Um dia, uma senhora, nunca me esqueço disso, tia Beata disse, mas ela tem uma personalidade danada. Mas se não fosse essa minha personalidade, então não é o governo, sou eu. A grande mudança tem que acontecer, sim. Nós temos lá o Disque 100, que eu esqueci de dizer a vocês, e que hoje funciona muitíssimo bem. Então, mas dialogando a gente se entende. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. E no governo tem o Disque 100 que funciona de verdade. Hoje nós tomamos coragem de falar, em todos os sentidos, o preto, o branco, o loiro, o japonês, o evangélico, o católico, o budista, né? De matriz. Hoje nós resolvemos falar. E eu sempre falei, eu sempre conversei com a minha comunidade. Quando eu vi a minha comunidade tomando um rumo diferente, eu sentei e fiz, na realidade, isso que eu estou fazendo há 30 anos atrás. Dialogando, a gente se entende, eu fui buscar o pastor, próximo de casa, eu fui buscar o padre, eu fui buscar o budista para fazer sociedade amigos do bairro. Meu esposo está aqui, disse, você está louca, não vai dar certo isso, porque cada um tem uma forma de pensar. Disse, eu vou tentar, se eu não conseguir, eu vou fazer sozinha. Uhum. Mas eu sou essa pessoa, e graças a Deus, eu consegui. Eu fiz uma junção numa periferia chamada Jardim Sapopemba, e hoje lá nós temos Sociedade Amigos do Bairro, e na época que eu estudei, vocês também, nós tínhamos reunião de pais e mestres, vocês Sim. lembram disso? Sim, tem até hoje. E funcionava, mas a maioria das escolas não tem mais. Tá? A maioria não tem mais, porque hoje o pai e a mãe dão desculpa de que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo. Tanto é que hoje as agressões com os professores, que seriam os nossos mestres, é por causa disso. Uhum. Porque o pai não acompanha o estudo, não acompanha a vivência e o crescimento dos filhos, e larga para a escola. E a escola não é para te dar educação. Transfere a responsabilidade. Sim, papai. E aí, quando eu vi que deu certo, eu disse, se deu certo, ele pode dar certo em um monte de lugar. Mas por que deu certo? Porque eu resolvi, como sociedade civil, eu resolvi dar uma mudança, dar um rumo diferente para aquela juventude, porque eu não podia esperar que a delegacia 69 fosse resolver alguma coisa, ou que o prefeito, né? Eu entendo que nós precisamos, sim, de muito mais, mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E a cultura e a religião ajudam muito. E aquilo que te agride, eu não posso devolver para você da mesma forma. Você não sei o que. É mesmo. Eu virava as costas, bem, era dessa forma, né? Eu não sofri, de verdade, eu não sofri nenhum preconceito, nenhum racismo no Jardim Sapopemba, onde eu tenho minha casa de candomblé há 40 anos. Quando tentaram, eu mostrei que quem chegou ali fui eu. Uhum. E de que forma que eu mostrei? Fazia feijoada com pagode, dessa forma. Eu pegava a juventude, as festas de Cosme e Damião, e eu não me montava somente assim, me montava de alegria, de amor. Tanto é que hoje, quando eu volto, que é muito pouco, né, o tempo de eu estou aqui, então é muito difícil. E quando eu chego, os vizinhos, que a maioria hoje é evangélicos, e diz assim, a nossa princesa chegou, a nossa salvação chegou. E qual foi a salvação? De eu não perder, e as mães não perderem seus filhos para o tráfico, para as coisas ruins. E hoje, os filhos que nós não perdemos são os netos, porque eu achei muito engraçado. Os dois, tocou na campanha, Dona Gil, devia mostrar meu netinho, meu filhinho. Fiz, mas você já é pai? Já? Olha que lindo. E a mãe atrás dizendo, a gente venceu, né? A gente não perdeu para as drogas. Então, a sociedade civil tem por essa obrigação. Eu acredito dessa forma. Vamos montar políticas públicas, sim, mas eu acredito no amor. Eu acredito que amando, dialogando, porque bater não resolve, botar de castigo não resolve. Hoje fica pior ainda, né, pai?
e acreditar que a religião tem, sim, uma grande... É fundamental na vida de qualquer ser humano. E uma coisa bonita que está acontecendo, né, muito comum agora, é as crianças irem para as igrejas. Sim. Tanto das religiões de matriz africana, como nas demais. Nas outras igrejas Sim. tinham seu estudo bíblico, ou seu estudo não sei o quê. Agora as crianças estão nas casas de matriz africana. Meu neto foi para uma casa e ele é muito apegado com as coisas dele. E ontem ele fez 3 sacos de brinquedo para doar, viu? Quer dizer, uma vez que ele foi, e ele disse, eu vou frequentar, porque eu sou de Logonedé, olha aqui a minha guia, com o maior respeito, e o caminho, quando a senhora fala, o caminho é pelas crianças, tudo é pela educação. É por isso que a gente bate tanto na 11.645, né? O MEC, o INEP tem que implantar a 11.645, porque as crianças têm que ver os heróis, os heróis africanos, os heróis negros, os heróis dos povos originários, as histórias dos povos originários, as histórias do povo negro, elas têm que começar a ver de pequenas. E quem não tem esse acesso, por isso que eu digo que nós somos os grandes professores, papai, né? O senhor como Babalorixá, eu como Ialorixá, e nós somos esses grandes professores, né? Quando eu comecei lá em São Paulo, no Jardim Sapopemba, nem todo, e até a data de hoje, nós sabemos que nem toda criança tem esse acesso. E sabe qual era o acesso à cultura? A minha casa de axé. Eu pegava alguém, ensinava, lia e ensinava e dizia, vai ler. Hoje a minha neta, a primeira neta, ela é a Laxé da minha casa, e hoje ela tem 20 anos, faz psicologia, mas desde os 5, ela sempre gostou de cuidar das crianças. Então, o que ela fazia no axé? E não era só as crianças do axé, era da região. Ela sentava para contar as histórias. Ela dizia, só porque eu sou muito orgulhosa, porque na minha religião é de príncipe, princesas e rainhas. E o branco dizia, mas eu nunca vi um príncipe preto. Ela pegava a revistinha, jornal ou livro e mostrava Xangô, Ogum, Oxóssi. E aí, hoje, esses que foram ensinados dessa forma, ensinam os seus. E a maioria, no meu bairro, é evangélicos. E todo mundo se dá muito bem. Né? Então, é amor, carinho, respeito. Nós temos que ter políticas públicas, empatia, né? Mas temos que ter a empatia pelo próximo. E aquilo que o próximo não entende, eu tenho por obrigação e respeito de tentar explicar. Babá, pode falar. É preciso que nós tenhamos o compromisso, né, de aproveitar esse espaço, um espaço que está vinculado a uma instância política partidária, né, a radiolegalidade, dentro da Fundação Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, de Caó, de Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez e tantos outros, né, que lutaram para que nós tivéssemos a dignidade e o respeito do Estado para com as tradições culturais de matriz africana. E para além do diálogo, para além do amor, para além de toda esse respeito que devemos ter, sobretudo com o ser humano, nós precisamos enfatizar a história, enfatizar a cultura, né? É preciso que o povo brasileiro entenda, e principalmente o nosso povo de tradição cultural de matriz africana, entenda que somos muito mais do que instância religiosa, entidade religiosa. Somos povos tradicionais de matriz africana, reconhecido pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, reconhecido pela ONU e reconhecido pelo Estado brasileiro, quando, através da cartilha do marco conceitual de povos tradicionais. Somos povos
né? Nós tivemos, quando se fala no Brasil, isso se deve, eu não posso negar, não posso omitir isso. Quando falamos de Ogum, no nosso país, nós falamos de uma variedade de Ogum, como se tivesse falanges, como se tivesse um monte de descendente dele. E nós estamos falando de um ancestral que viveu, nasceu, viveu, morreu e foi divinizado pelo seu povo, um ser único, com várias qualidades, assim como eu, Marcelo, tenho várias qualidades, empresário, sacerdote, pai de família, amigo, né? Professor, são várias qualidades de um único ser chamado Marcelo Monteiro, né? Então, é preciso que a gente entenda, vamos falando de Xangô, o nosso povo, os povos tradicionais de matriz africana, quando fala de Xangô, vai falar de um monte de Xangô, quando, na realidade, nós temos um ser que é precursor da tradição, que tem lá a sua dinastia, o seu reino. Então, nós estamos falando de história, nós estamos falando de seres, povo tradicional de matriz africana. É preciso que a gente entenda que, nesse viés da intolerância religiosa, nós possamos ressaltar a importância do racismo sim, religioso, o racismo que existe incutido no povo brasileiro. O Brasil, quando aceitou participar da Conferência de Durban, que foi a primeira conferência internacional para discutir intolerância, racismo, xenofobia, quando ele assina e aceita participar dessa conferência, ele assume o compromisso de que existe o racismo, a intolerância, a xenofobia, todos os tipos de discriminação nesse país. E nós, povos tradicionais de matriz africana, precisamos saber separar, não é separar, a palavra não é essa, é valorizar, é ressaltar a identidade dos povos tradicionais de matriz africana, que foram, assim como os santos católicos, né, que conquistaram o poder. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui falar numa universidade sobre o candomblé, fui falar de orixá, um aluno me perguntou por que os santos católicos eram tão importantes, valorizados, fortes, porque eles existiram. E os nossos, isso dentro da universidade. Eu não estou falando dentro de uma escola de ensino primário ou educação infantil, ou ensino médio. Eu estou falando dentro de uma universidade, foi na Unirio, uma turma de biblioteconomia. Entende? A dúvida dele, porque será que os deles eram tão importantes, tão fortes, porque eles existiram, e os nossos são apenas lendas? É isso que a universidade está fazendo. É isso que o nosso povo está fazendo. Quando fiz uma fala sobre, num curso que dei, eu estava falando de Yansan, uma pessoa considerada ecômica, com 30 anos de santo, iniciada de Yansan, acreditava que incorporava uma molécula, porque ela acreditava que incorporava o vento. O que é isso? Né? Então, o que falta ao povo brasileiro, e não excluo os povos tradicionais de matriz africana, é conhecimento, sabe? Para que ele possa realmente se definir. Você fala com um neopentecostal, você fala com um católico, você fala... Ele com propriedade defende a tradição, a cultura, a religião dele. E nós, muitas das vezes, né, somos levados a falar sobre mitologia, como disse o Prandi, né? Como disse o grande Olô do Brasil, eu não posso deixar de citar professor Agenor Miranda, né? Que era
considerado ainda o grande olor do Brasil, que também acreditava que era tudo força da natureza, que eram todos lendas. Então, é preciso que nós encaremos essa questão, esse tema de intolerância religiosa, desse diálogo interreligioso, com sabedoria e com propriedade. Nós precisamos encarar esta realidade. Está aí, um pleito eleitoral no Brasil, onde a vaidade, mais uma vez, fez com que nós não conseguimos eleger praticamente ninguém das tradições culturais de matriz africana, porque a vaidade faz isso, coloca um monte de partidos de direita elegendo. Eu quero aproveitar a oportunidade, que eu vou precisar sair, não vou poder ouvir o Joel hoje, pai Joel, mas nem mãe Gilda, mas eu vou ouvir depois na gravação. Isso, não vou poder ouvir a réplica, mas eu quero dizer, viu, Dê, que essa questão de imposição das mãos, meu pai era messiânico, foi ministro da messiânica, nada contra, mas eu quero dizer que na tradição cultural de matriz africana, a força está dentro do ser humano, a força está dentro de cada um de nós, sabe? Ninguém faz santo. As pessoas é que são iniciadas para absorver força vital, força espiritual. Então, essa questão da imposição de mão, por exemplo, né, ela existe há muito tempo. Eu vejo o babalaô andar na rua o tempo inteiro, ele reza, ele coloca a mão, ele bota o hálito, ele bota a saliva dele sobre a cabeça. Por quê? Porque a força está dentro dele. Então, na tradição cultural de matriz africana, também temos toda essa força que essas tradições belíssimas, eu não estou dizendo que seja diferente, menor ou maior, são belíssimas. Tudo pela evolução. Pela evolução. Cada um tem uma afinidade, né? Fica mais à vontade. E uma linguagem diferente, né? E uma identidade diferente. Portanto, parabéns a vocês aí por trazer um tema tão importante para o Brasil, né? E trazer mãe Gilda, que está aí hoje na frente de uma cadeira tão importante para o Estado brasileiro, e pai Joel, que vem sendo um grande ativista aí em Brasília, lutando aí já há muito tempo pela dignidade dos povos tradicionais. Um beijo no coração mais uma vez, e parabéns a vocês. Parabéns a todos nós. Olha, eu queria... Tchau, Babá, obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu queria dizer para vocês que nós nós modificamos uma revista que nós tínhamos, um grupo de pessoas, chamada África Imoyê, nós mudamos para a Revista Imoyê, que estará saindo na semana que vem, o número 2, e nessa revista nós colocamos toda a farinha no mesmo saco, farinhas diversas, todos os grupos que estão interessados na cura da terra e no melhoramento da sociedade, dos povos do mundo, especialmente dos povos originários e dos povos tradicionais, essa revista quer dar voz. Ela tem um site, chama-se movimentoimoyê.com.br, e a revista chama-se Revista Imoyê. E a ideia é que nós pensemos de uma forma o mais aberta possível, né? Eu acho que a ideia do que está escrito é uma forma de dar muita força, né, à palavra que já é falada, e acho importantíssima a ideia das cartilhas, porque é de criança, é a criança que pode, é o coraçãozinho limpo
né, puro, que poderão fazer as nossas grandes edificações. E dizer que, quando o Babá lembra a Conferência de Durban, a Conferência de Durban foi como se fosse uma nova abolição para nós, povos tradicionais de matriz africana. E para o povo grande negro. boom na época, né? Foi como se diz assim, foi um grande pontapé inicial para uma grande luta para fazer valer o povo negro, os povos de origem africana, e construir uma identidade válida e forte, porque até Durban nós ficávamos com medo de usar as nossas roupas, nós não tínhamos esse ímpeto. Depois de Durban, nós saímos para a rua e fomos dizer, olha, nós estamos aqui, nós existimos, e não estamos aqui como minoria, estamos aqui como participantes dessa sociedade. E nessa sociedade, nós temos que lutar pela laicização. Por quê? Porque não é de ninguém o que é espaço público, não é de religião nenhuma, é de todos nós, de todas as religiões, né? É por isso que se luta tanto para que na escola, especialmente as escolas fundamentais, aquelas que vão do 1º ao 9º ano, né? Elas conheçam a história dos povos originários e dos povos de tradição de matriz africana, porque se não houver esse reconhecimento, nós vamos ficar batendo cabeça. E essa coisa que o Babá Marcelo fala tanto, com tanta propriedade, foi o que conseguiu com que nós fizéssemos com tanta facilidade o sincretismo. Por quê? Porque os santos da Igreja Católica também nasceram, viveram e morreram e se divinizaram. Assim também nossos orixás nasceram, viveram, morreram, se divinizaram, né? Então, e temos um pai maior, um Deus maior. Nós temos Olorum, nós temos Eledumare e Olorum, né? Que está acima de tudo e de todos, e que a gente não fica cutucando ele toda hora com a varinha, não, que ele está segurando as estrelas. Não cai na cabeça da gente, né? E aí, Babá Joel, o que o senhor acha dessa história toda? Eu queria ouvir sua voz. Bom, olha só, na verdade a gente aprende, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Desse programa Fora dos Eixos, né? Interessantíssimo nome, né? Fora dos Eixos, porque a gente sai, pode falar, né? Pode expressar. Pode expressar, né? então, eu gosto fora do eixo da polaridade, fora de tudo, fora da fora casinha. Tudo, né? Eu amei a história. Quando eu vi assim, programa Fora do Eixo, falou, é esse que eu quero. Esse eu posso falar, né? Isso é a criatividade da doutora Denise. Criatividade não, consciência. Isso. Porque isso não é criatividade, isso é uma consciência. Eu achei perfeito, né? E aí, o interessante é que a gente vai aprendendo, né? Com a fala da mãe Gilda, que é uma sábia, né? A gente aprende muito com a fala dela. Pai Marcelo, né? Pai Marcelo, que é meu querido, que já conheço há muitos anos, militante aí das políticas públicas para terreiro de anos aí. Décadas. Já nos encontramos aí em muitos seminários, muitos congressos, dentro de Brasília, fora de Brasília, então já rodou muito. Bom, como eu já falaram, eu sou Babá Joel, de Oxoguian, Oxalá abençoe essa mãe. Eu sou o Babalorixá do Iliaxé, Ileogi, Axé Godô, Axé Oxoguian. Sou filho de Babá PC, do Axé Xumaré, né? Com casa fundada em Brasília, né? Há 31 anos, né? E militante do povo terreiro, sou historiador e dentro desse processo da Casa de Candomblé, nós criamos um ponto de cultura chamado Ação e Tradição. Dentro da Ação e Tradição, a gente trabalha um tema muito importante, que entra a laicidade do Estado, né? Entra toda a cultura africana e entra a beleza que ela nos traz, né? Que é chamada de entardecer dos Ojás, né? Que a gente adorna as árvores do espaço onde a gente trabalha dentro da comunidade, essa comunidade ela é cristã, entendeu? E aí entra o povo africano, entra o povo de matriz africana, para mostrar que estamos aqui. Então a gente vai lá pontuar, a gente vai lá dizer, nós
existimos, Trabalho lindo, nós né? resistimos, nós estamos aqui para dizer quem somos, quantos somos e onde estamos, que é demarcar o nosso território, né? Que fica dentro de um lugar inteligente, porque a gente pegou o centro da cidade, que é entre a administração regional do Planaltina e o complexo cultural, e a gente adorna tudo aquilo ali com os laços sagrados chamado Ojás. Né? Então, Parabéns, né? aí a Deve gente ser vai muito estar fazendo lindo. esse trabalho para demarcar território. Sim, vai dar Né? A gente certo. precisa de demarcar Sim. território, porque o povo negro, o povo de terreiro, é um povo que já vem sendo chutado, massacrado ao longo do tempo, entendeu? E aí, como o Marcelo falou, que desde Durban para cá, que estourou, né, a nosso favor, algumas coisas pontuais, que é poder se vestir com as nossas roupas ritualísticas, né, tradicionais, usar a nossa conta, né, e também poder expressar, né, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, que é expressar a nossa cultura, expressar o que a gente sente, o que a gente precisa Que ser, somos, né? é o que somos, né? Então a gente é um espaço para isso. Quando fala de laicidade do Estado, eu fico assim, né? Laico até aonde? Eu também digo mesmo. Né? Laico até aonde que eu posso pisar o pé? É a pergunta de todos, É eu a acredito, pergunta, né? né? Até a segunda página. Porque você tem que andar dentro da caixinha, pai. Eu quero saber laico até onde eu posso pisar, né? Porque eu acho que a laicidade ela perpassa por todos e por tudo, entendeu? O que é bom para o povo cristão tem que ser bom para o povo de candomblé, tem que ser bom para o povo de religião de matriz africana, entendeu? E se esse povo esses povos, eles podem adentrar o espaço público e se expor e falar o que para eles é sagrado, então a gente também pode. A partir da hora que você chama de laico, eu também posso entrar e falar. Então eu posso entrar e colocar dentro de um espaço público um Oxê de Xangô, por exemplo, na hora da minha fala. Sim. Entendeu? Porque as outras vertentes, eles abrem a Bíblia. Sim. E em cima da sua oração, ele abre uma sessão. Tá me entendendo? Então, se o Estado é laico, eu preciso colocar um escudo de pau Choguian, eu preciso colocar um pilão, uma mão de pilão, e falar, então agora eu vou falar. Entendeu? E tirar realmente, retirar dos espaços públicos, né? O crucifixo, retirar a Bíblia, né? Ou então vamos colocar todo mundo, né? Vamos trazer para dentro tudo e todos. Vamos trazer o Corão, vamos trazer ali tudo que pertence às religiões, vamos agregar. Tem um babá no Ceará que quer levar o Exu para as escolas. Sim. Quer botar o Exu na escola, por que não? O que é o Exu? Exu é o movimento, é o orixá que representa esse encontro de nós terra, nós terrenos, nossa terra, com o Orum. Então, ele é o sábio, ele que nos dá sabedoria, ele que sopra nas nossas orelhas para retirar a nossa ignorância. Então, a escola é o lugar dele. E outra, muita gente fala assim, o povo do Oxóguian é um povo brigão. Não, a gente não é brigão, a gente gosta de entender. Eu gosto de compreender a coisa, né? Porque não adianta a gente chegar e escutar, e na hora de que a gente vai falar, a maioria dos dirigentes falam assim, eu tenho um compromisso. Entendeu? E aí eu tô cansado de falar para nós mesmos. Entendeu? Falar para a gente já sabe falar para a gente. Né? E outra coisa que não dá é para outras vertentes acompanhando o Estado, falando do Estado laico, outras vertentes religiosas, querer falar pela gente. Um outro povo falar pela gente. A gente sabe falar pela gente. Né? Nós sabemos já falar pela gente, a gente sabe a nossa dor, a gente sabe sempre se expressar, né? a gente sempre soube disso. Né? Então a gente não precisa de intérprete. Entendeu? Pai, todo seminário começa assim, todo meu diálogo começa assim.
quem já participou, querendo ou não, se você vai me entender ou não, mas eu agradeço aos meus ancestrais. Sim. Agradeço aos meus ancestrais e aos de vocês, porque todo mundo tem ancestral. Tem ancestral. Viu, gente? Algumas coisas deles, o povo me olha assim, eu fui na Casa Civil, um tempo desse, falar sobre, né, no Senado, né? E quando me deram a fala assim, bom, a casa está cheia de gente assim que é bom. Ancestral aqui deve estar assim, muito feliz, porque estamos falando da liberdade religiosa. Eu quero agradecer aos meus ancestrais e ao de vocês também. Alguns senadores pararam, ficaram olhando. Meus amores, porque ninguém nasceu pé, ninguém nasceu pedra. Todo mundo veio de lá de trás, não é? Uhum. Todo mundo tem seu origem, ancestral, isso. tem uma origem, a gente tem que respeitar. E aplaudida. Exatamente. E a falta dessa consciência do ancestral que faz com que os filhos hoje queiram bater nos pais. Né? Exatamente. A falta da consciência dessa diabo, continuidade. Quando se fala do Exu, então o que aconteceu com a Igreja Católica? Colocou os Exus numa bacia só de rabo, de chifre, sem saber na realidade. Exatamente. Isso foi pintura deles. E que não nos pertence. Que não nos pertence. Não é nosso isso. Não é nosso, de forma nenhuma. Né? Não é nosso. E aí, quando o Babá Marcelo coloca que é importante a gente ter essa compreensão da incorporação, né? Eu costumo falar que o candomblé, que é a nossa religião, ela é a filosofia de vida. Porque a filosofia de vida você tem que amar. Sim. Você tem que amar o que você faz. Entendeu? E aí, quando ele fala que é diferente o transe, né? É diferente a incorporação, eu costumo falar de excorporação, eu não falo de incorporação. Por que é excorporação? Porque o orixá nos habita. O orixá está dentro de nós. E ele vem de dentro para fora. Entendeu? Então, ele se manifesta. Né? A questão da iniciação inicia nós. O orixá é iniciado. Né? Ninguém inicia o orixá. Ninguém inicia o orixá, você inicia a pessoa. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o que pesa hoje nas religiões de massa de fazer uma compreensão para entender a laicidade e para entender essa união, compreender a necessidade dela. Então, ela tem que realmente voltar para o gargalo, que é encontrar na educação. E aí encontrar nossas crianças e começar a preparar. Porque, por exemplo, como é que eu vou falar de Roma nas escolas sem falar da cultura de Roma e sem falar da religião? Não tem como. Eu preciso explicar isso, né? E como é que eu vou falar de África? Como que eu posso falar de África sem eu compreender e ensinar a cultura africana e, principalmente, passar pela religião africana? Quer dizer que eu não posso? Porque eu não tenho um livro? Mas eu tenho o meu ancestral. Eu tenho a minha oralidade. A minha oralidade ela é importante. A minha fala, a minha oralidade, o ofó, ela é importante tanto quanto o livro. Com certeza. Tá me entendendo? Então, assim, a gente precisa fazer essa reflexão, voltar para as escolas e fazer com que seja cumprido, que se cumpra não só a Lei 10.639, mas cumpra toda a lei que se passa pela história, porque é a história, entendeu? E o Estado ele tem que abraçar isso. Ele não tem que ficar preocupado em números, porque hoje o grande boom que aconteceu na política brasileira foi a questão de quantidade. Eles pensam no quantitativo, entendeu? Não entende que as religiões de matriz africana, se começar a mapear de verdade a quem é da cultura africana e mapear quem é simpatizante da cultura, é quase 70% ou mais. Vai explodir. Esse Entendeu? número vai explodir. Vai explodir. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa compreender quem somos, quantos somos e aonde estamos, sabe? Porque aí eu quero ver se esse país, esse estado, esse país chamado Brasil, não vai, daqui a pouco, entender quem é o orixá. Entendeu? Quem é o povo negro. Sabe? Eu sou de uma pessoa, eu sou pardo, né? Mas eu estou dentro do SEM, que é o Coletivo de Entidades Negras. Eu estou dentro da rede afroambiental,
né? Eu estou dentro de vários segmentos para poder ir em pró-religião, né? Mostrar, Tive defendendo lá na Cúpula dos Povos, no Rio Mais 20. Depois fui para o Rio Mais 30, tá me entendendo? Tive no Maranhão, no Encontro Nacional de Povos de Matriz Africana. E aí a gente vai discutindo, falando. O que me preocupa, mãe Gilda? Pai Marcelo, João Abreu e todos os presentes. Qual é a minha preocupação? A gente fala, a gente discute, a gente escreve, a gente anota, tira todas as conclusões e esse papel é feito o quê? Ele é engavetado. Esquecido, verdade. Ele é esquecido. Entendeu? Mas é isso que precisamos, né, Denise? Desculpa. Mas é por isso que precisamos de verdade de pessoas, de vereador, de deputado, de governador, de prefeito, que entenda as religiões e a nossa principalmente. Sim. Porque enquanto, papai, nós não colocarmos povo de religião de matriz africana, porque do restante todos já tem. Já tem. Né? Do nosso povo de tradição. Uhum. Enquanto nós não colocarmos lá, em todas as esferas políticas... A representatividade. A gente precisa ocupar os espaços. Ocupar os espaços. Vamos continuar sendo esquecidos. Nós só estamos enchendo linguiça. Sim, a gente precisa ocupar os conselhos, entendeu? Os conselhos. A gente precisa ocupar os conselhos, precisa ocupar as cadeiras da própria universidade, viu, mãe? Sim. Porque quando você adentra a escola... Sim. Sabe, você está com a sua conta, entendeu? Você pode se defender, você pode aprender a falar. E aí, o nosso povo precisa realmente sentar para ser vereador, para ser prefeito, né? Deputado, administrador, deputado, juiz, né? Pensar realmente numa presidência. Porque e criar uma bancada do povo de terreiro. A gente precisa ter uma bancada do povo de terreiro. Entendeu? Você sabe qual que é o problema? Desculpa, professor, o pai Joel. Eu estava pensando aqui, vendo o senhor falar, existe uma questão muito séria. Eu sempre fui muito curiosa, e esse povo que é curioso, junto é TDAH, é um monte de coisa. Sabe como é que é esse povo? Meio doido. Eu, com 15 anos, eu comecei a questionar a minha formação, porque tá numa religião desde os 5, né? É complicado para um jovem, né? E a primeira coisa que o reverendo da igreja falou, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Não, porque eu sou aqui desde os 5 anos de idade, porque não sei o quê, papapá. O que adianta? Você está aqui porque essa religião é dos seus pais. Agora você vai procurar outras. Cara, quando ele falou isso, me deu um choque. Porque existe uma zona de conforto, e ele fez de propósito para eu sair da casca, e que não importa o formato, é o conteúdo, é o que eu mais bato aqui no Fora dos Eixos. Então, assim, a minha responsabilidade transcende o que eu aprendi de doutrina messiânica, do agente público, da responsabilidade hierárquica espiritual de ser um agente público, eu posso exercer em qualquer lugar. Sim. Só que eu fui para uma igreja evangélica enorme, que tem aqui em Brasília, no plano piloto, e fui entender, né? Bom, eu vou descobrir como é que é o evangélico, né? Porque, cara, eu nunca vi um culto que se falasse tanto de umbanda, candomblé, macumba, não sei o quê, parará. Ou seja, é uma religião do medo. Sim. É construído em cima de especulações. E aí, como não se conhece, como a gente não torna público, e por isso que é importante esse debate nosso aqui, como a gente não esclarece a população do que se trata, nas igrejas eles assustam, porque aquilo lá, o que é? É um negócio. No final do culto, estavam as maquininhas tudo lá. Exatamente. Então, o que eles tinham que fazer? Eles precisavam que os fiéis se mantessem dentro da estrutura e do formato que eles criaram. Ninguém pode procurar saber como funciona, porque pode perder fiel e perde dinheiro. Sim. E aí, eu consegui cair a ficha no que o meu reverendo tinha dito. Vai se encontrar. Se não é na igreja messiânica, vai encontrar as suas afinidades. Então, o jovem hoje, a criança, do coraçãozinho limpo, ela tem que entender as opções que ela tem. É o livre-arbítrio. Sim. Ela tem direito a exercer o livre-arbítrio, ela tem direito a conhecer
todas as denominações que ela queira e não repetir. Tanto é que, assim, a minha mãe sempre foi mais progressista, meu pai mais conservador, né? Então, o meu pai, mas como? Você foi para a igreja evangélica? Eu falei, eu vou para tudo, porque agora eu vou descobrir onde é que eu vou me encontrar. E o que era legal? Acabei me encontrando no meu próprio lugar. Só que essa liberdade, o jovem precisa, a criança precisa, a cultura tem que esclarecer o direito ao livre-arbítrio. Hoje, nós somos violentados no livre-arbítrio. A extrema-direita coloca a gente de que a gente não tem direito a se comunicar, a exercer o livre-arbítrio. Errado. Errado. Né? Eles põem medo, é a religião da doutrina, do medo, da política doutrinária, em cima do medo de perder espaço. Então, a gente tem que ser mais aguerrido nisso. É meio maquiavélico que eu estou falando, mas a gente é muito respeitoso, até por formação, né? Não, a pessoa tem que deixar a sua escolha. Escolher o quê, cara pálida? Se a gente não deu opção. A gente não está dando opção nas ruas. A gente não está falando sobre o leque de oportunidades que o jovem, o pré-adolescente, o adolescente, explicar o que é a nossa cultura. A gente não dá essa chance porque acha feio. Acha feio. Eu demorei, com 15 anos, entender o que era levar. Nossa, mas é a religião do japonês. Dentro da minha escolinha só tinha católico, né? E eu usava medalha, o oricari. E aí, meu irmão, ele resolveu o problema. Um belo dia ele pegou o choco, a medalha de proteção dele e trocou por um carrinho. Tava top. Ele viu ali que o menino gostou da medalha, já trocou ali e correu a minha mãe atrás da medalha dele. Então, assim, essas coisas, na nossa época, meu irmão tem 50 anos, eu tenho 55. Na nossa época, era mais fácil, porque havia o respeito, as famílias se respeitavam. Hoje em dia, a violência está sendo formação dentro de casa. Então, você não pede, você manda. Você não convence, você agride, porque não te obedeceu. Então, o sistema de imposição. Né? É um clima de punição, é uma coisa assim muito doentia. E aí... Eu tive, Denise, uma situação parecida com a sua. Por exemplo, eu fui católico, eu vim de berço católico, né? A minha família é católica até hoje, né? Eu tenho uma mãe de 92 anos que hoje é apaixonada, né? Ou é messiânico, ou não, desculpa. Ou é católico ou evangélico, sim, né? O âmbito de todos. Isso. Aí nessa época que eu fui conhecer as religiões de matriz africana, eu fui instruído que eu estava procurando o diabo, né? Que eu estava me envolvendo com o diabo. Pronto, é que eu não quis falar, como aqui a gente pode falar tudo, mas era isso. Que é do capeta, não sei o que, é o mal, você está deixando o mal entrar em você. Eu falei pra minha irmã, então, se eu tenho a oportunidade de conhecer o diabo, vou lá conhecer para saber quem é ele. Porque falam tão mal dele, mas de repente tem uma coisa que presta, né? E eu era moleque, não sabia nem o que eu estava falando, né, na época. E aí depois eu vim entender, né, que eles estavam falando de Exu, né? Exu nada mais é que os prazeres da vida, gente. Exu é nosso caminho. O espírito primário, a gente está vivo, precisa da carne, de todo... É um homem que gosta do sexo, a bebida, a farra, gosta de coisa boa, um bom carro, uma boa casa, né? Sabe? É um homem que bota comida na nossa mesa. Então, peraí, estão falando de Exu com a pessoa errada, né? Então não vamos misturar as bolas. Adoro um vinhozinho. Quando eu tive problema de vesícula, eu fiquei sem tomar. Eu já falei para Jojo, eu tô abstênia já. Crise de abstinência. Síndrome de abstinência. E aí, quando eu falo, voltando àquela questão da educação, sim, a minha preocupação a gente precisa de, para chegar na educação e essa educação seja repassada nas escolas, eu preciso compreender se meu professor sabe. Eu preciso entender se o diretor sabe. Porque não vai adiantar eu querer impor a educação vinda de cima para baixo, quando eu chego na escola e a diretora fala, não vou aplicar. A professora fala, não vou ensinar, porque isso foge da minha conduta religiosa. Agora, eu queria só levantar uma questão que vem batendo na minha cabeça há muito tempo. Nós temos que criar um mecanismo, e esse mecanismo é muito fácil de ser criado. O Instituto Nacional o INEP,
que é quem faz todas as avaliações do ensino público, inclusive o Enem. Ela vai desde do ensino fundamental até o Enem. Esse instituto é responsável também pela distribuição e compra de livros didáticos. No dia que o INEP cumprir a legislação e colocar pelo menos 25% das questões do SAEB, que é os do ensino fundamental, do ENAD, que é do ensino médio, e do Enem, que sejam ligadas às religiões afro-brasileiras, religiões não, a cultura afro-brasileira e a cultura dos povos originários, no outro dia, livros e livros e livros brotarão como milho no palheiro, brotarão. Por quê? Porque as editoras estão aí loucas, alucinadas, para fazer o que o INEP quiser. Gente, isso é livro novo. Eba! Entendeu? Então, o que está faltando é uma decisão do INEP de colocar questões sobre a cultura afro-brasileira, que é lei, e questões sobre os povos originários, porque é lei, isso tudo está na 11.645, que muda a lei de diretrizes e bases. Sim. E eles continuam usando a lei anterior, para quê? Por racismo, porque índio não tem direito e preto não tem direito, na cabeça de alguns. Né? E os quilombolas também não têm direito. Ou seja, o que acontece? As pessoas que estão lá dentro, eu acredito que nem existam os bem-intencionados e aqueles que querem fazer, mas ainda não descobriram que é possível fazer. Então, vamos para a prática. Vamos cobrar esses 25% de questões, porque no outro dia a gente vai ver livro de todas as formas. Enquanto isso não acontecer, enquanto não houver essa decisão por parte do MEC, que é quem manda no INEP, enquanto isso não acontecer, nós não teremos nas escolas, nem públicas e nem privadas, nós não teremos o ensino da cultura afro-brasileira e nem dos povos originários. Nós vamos continuar respondendo. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E não quem invadiu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Né? É essa a minha luta. Quem construiu o Brasil, a nossa luta. Na realidade. Exatamente. Nós vamos continuar sendo os povos que vieram nos tubeiros, os escravizados, os que viviam nos grilhões. Isso não nos interessa mais dizer. Já foi. O que nos interessa agora é falar da nossa cultura. Daqui para frente. Né? Agora, Jô, você falou um negócio muito bacana aí. E aí a gente está chegando aqui a um momento importante para nós. Se falta representatividade, nós estamos na contramão da história. Porque a gente está totalmente fora do eixo do voto. A gente está fora do eixo do voto. Porque a gente precisa trazer representação. E a gente precisa pensar essa representação. A prévia já aconteceu. Nós temos muito pouco tempo aí, 2 anos só, para montar e pavimentar a rua. A gente tem que pavimentar a rua com nova cultura. E aí, Jô, eu fico preocupada, porque todo mundo chega lá, quem chega lá, está defendendo sempre o seu quadrado. Exatamente. Ah, claro. E a gente para atrair a simpatia do povo, a gente tem que dizer que nós vamos para lá ocupar uma cadeira pensando num povo geral, no povo. Porque eu, por exemplo, eu sou neta de índio com português e negro. E sou branquela desse jeito. Então, o povo brasileiro é misturado, nós somos assim, é a nossa natureza, é assim que a gente é. Só que quando vai para a rua e cada um mantém o seu quadradinho, a gente tem que alinhar o discurso, tem que calibrar esse discurso. E que a gente está indo para lá não é para defender só um interesse, a gente está querendo defender todo mundo que é discriminado.
principalmente na matriz africana, obviamente, mas a gente tem ali, porque no nosso princípio, nós somos todos para promover uma liberdade, o Estado laico. Então, a gente não tem o discurso alinhado. Quando a gente vai para a rua e a gente tem esse resultado que a gente teve, é porque ninguém enxergou a gente está invisível. A gente tem uma série de oportunidades, a gente pode promover melhores situações de vida, melhor condição de vida para quem é, inclusive, evangélico, messiânico, do candomblé, que tenha só uma matriz clara, budista, outras doutrinações, mas não, a gente quer repetir a caixinha. Então, assim, eu entendo que tem que ter uma representação, mas eu acho que a gente tem que ter a representação da liberdade, do Estado laico. Pois isso que a gente Denise, mas precisa. existe um aquém da história. Por exemplo, a gente precisa compreender que o povo de matriz africana, ele é embargado, entendeu? Ele não chega nos lugares. Ele não, já é pior, né? Ele já está em desvantagem. A gente está em desvantagem. Sim, estou entendendo. Por exemplo, um dia desse eu tive uma briga séria, porque existe a comunidade dos capelões de Brasília. Quem é que domina a capelania de Brasília? Quem é que domina? Né? São os pastores e os padres. A igreja cristã que domina. Quando eu falei que o povo de matriz africana precisa também ter espaço na capelania, mas é um estudo, tem que estudar. Eu falo, mas o povo é burro? Porque o povo não é burro, o povo estuda. Dentro do candomblé nós temos advogado, temos médico, temos professores, tem historiadores, tem juízes, tem filósofos, entendeu? Então, como assim? Tá nos chamando de burro de novo? Eu não dou conta disso. Eu não dou conta. Não vem me colocar uma imposição que eu não sou. Tá me entendendo? Nosso povo sabe o que tá fazendo, né? E aí eu falei, a capelania, ela tem que abrir as pernas. Ela tem que entender que lá tem que ter... Se tem espaço para o cristão, tem que ter espaço para o povo de candomblé também, povo de terreiro. Entendeu? Estou falando isso porque com a sua fala, eu compreendi que é importante que agrega todo mundo nesses espaços para chegar onde a gente precisa. Mas o povo de matriz africana, eles vão, bate na porta, nos recebem com sorriso nos dentes, entendeu? E tchau. A gente não vinga, a coisa não vinga. Não é para entrar. É tipo não assim, dá sequência, né? Eu estou cansado, o povo de candomblé, o povo de matriz africana, está cansado de ser o outro. A gente entrou para o estudo do IBGE um dia desse. O IBGE era lá, a consultoria era, nós somos cristãos católicos, evangélicos, espírita e outros. A gente era outro. Tem uma data. E pior, quantas vezes nós mesmos nos confundimos achando que nós éramos espíritas. E nós aí não somos espíritas. O sistema hoje é de amostragem, né? Visita uma casa, aí aquela casa, a criatura é cristã, aí passa 5 casas, chega na outra, é o quê? Cristã também. Aí as 3 do meio que poderia falar, não, eu sou de candomblé, né? Eu sou de matriz africana, ou eu sou budista, ou eu sou messiânico, né? Então, não fala. Sabe? Eu sempre falei, papai. Pois sempre a minha vida inteira, e nem olhava para a cara torta. Sim. Porque se eu fosse olhar para a cara torta, meus pretinhos foi criado dessa forma. Exatamente. Para onde eu vou, eu tô desde menina. Mas é a personalidade, aquilo que eu digo, né? Tudo começa dentro de casa. Sim. Porque mamãe era dessa forma. Mamãe dizia, você não é espírita não, viu? Você é candomblecista. Candomblecista. Você não é isso aqui, você é candomblecista. Você é preta, viu? Não pensa que você é mulatinha, não, você é preta. Então, a criação foi dessa forma. Eu criei meus 4 filhos dessa forma. Eu já criei meus netos dessa forma. Então, é que você está dizendo, nós nunca tivemos espaço, temos que brigar, temos sim. Mas de que forma, foi o que a Denise disse? Precisamos, de verdade, constituir histórias novas. É de verdade. E abraçar. Mas enquanto houver ego, enquanto houver vaidade, você não consegue nada. E outra mãe Gilda, Denise, né? Ju, que às vezes me incomoda? É porque, por exemplo, eu preciso, para me falar bem, educadamente, dos padres, pastores, todo mundo dessa vertente cristã, eu preciso que eles falem bem de mim. Eu preciso que eles me compreendam.
como babalorixá Sim. de uma religião de matriz africana. Sim. Porque eu não vou ficar enchendo de linguiça os bonitinhos para eles pegarem e me chutar depois. Tá me entendendo? Só criando um lugar preciso bonito fazer pra a compreensão, eles, né? Se eles querem que eu audiência respeite o espaço deles, eles têm que entender que o espaço deles tem que terminar na hora que começa o meu. Entendeu? Eles precisam me respeitar. E aí perpassa por essa educação, perpassa por esse respeito, para que se possa falar que o Estado é laico. Tá me entendendo? Então, o meu limite, ele tem que acabar onde começa o do pastor, o meu limite tem que acabar onde começa o limite do padre, mas eles têm que também pisar no chão e entender que o deles tem que acabar a hora que começa o meu. A hora que começa o nosso. Entendeu? Aí sim, mãe, a gente vai começar a falar a mesma língua. A gente vai falar a mesma língua. Entendeu? E a política pública hoje precisa compreender esse processo. Eu não posso, por exemplo, eu chego aqui no PDT e falo, olha, eu sou o babalorixá Joel Oxuguian, né? Eu quero saber qual é o meu espaço nesse processo aqui. O que é que eu estou fazendo nesse espaço? O que é que vocês têm para mim? Aonde vocês podem me levar? Entendeu? Eu preciso estar... Eu quero sair do eixo. Entender, né? Eu quero sair fora do eixo. Vambora. Vai me ajudar aonde? Entendeu? Aonde está meu povo? Eu quero buscar meu povo. Eu quero buscar meu povo para dentro desse espaço. Eu quero discutir esse assunto tal. Porque aqui a gente não está discutindo só laicidade. Hoje o tema é esse. Mas a gente pode fazer uma lista. Nós toda semana a gente pode fazer uma lista para ter essa discussão. E aí, a grande sacada que eu vejo do podcast, né, dentro do PDT, com esse programa Fora do Eixo, é nos ouvir. É deixar a gente falar. A gente quer falar. Entendeu? E está cansado de falar assim, você pode esperar um pouquinho? Não vai esperar, a gente quer falar. A gente quer resolver. Mas a gente precisa de solução. Entendeu? Você sabe... A gente precisa de devolutiva. A minha bronca é, cadê a devolutiva? Você sabe que eu estava... Pergunta, faz uma pesquisa, fala, ouve nossos anseios, entendeu? Aí fala, então tá bom, a gente vai conversar. E nunca mais volta. Acabou, não tem devolutiva, entendeu? E aí não dá. A gente precisa de devolutiva, porque os nossos ancestrais lutaram anos para que isso acontecesse. Né? O povo de terreiro está aí lutando para que ganhe esse espaço, para que a coisa tome uma realidade. E aí, precisa da política? Precisa. Tudo é política. Né? Agora, é preciso que esses dirigentes de outras denominações religiosas nos respeitem e nos conheça. Entendeu? Nos conheça, nos entenda e nos dê espaço, sabe, João? Porque se não der espaço, não vai adiantar. E queria também colocar que, acompanhando atentamente, né, os pronunciamentos, e eu acho que a Rádio Legalidade está cumprindo com a sua função social de ampliar o debate, a discussão, dizer que o PDT é o único partido que tem o movimento PDT Sim. Axé. Sim, parabéns. E falo isso, eu fico quando feliz. eu fui convidada a primeira vez, eu fiquei emocionada e motivada, né? Porque aí, de repente, você não se acha, quando eu cheguei aqui, e de repente eu me achei. Parabéns, parabéns mesmo, viu? Babá Marcelo é o pioneiro dessa. Eu fico feliz. Exatamente, porque os outros partidos, de certa forma, não criticando, né? Mas eles vê a questão dos números. Não quero me queimar com a classe tal. Exato. Aí eles criam, por exemplo, o movimento dos negros, mas não criam o PDT Axé, não criam o Axé realmente, né, para valorizar e resgatar toda a história dos povos originários. Você sabe que eu estou pensando aqui, você falando, Alan, e estou lembrando aqui de uma frase que a minha mãe falou assim, logo quando eu tinha 11 para 12 anos. Ela virou e falou para mim assim, e isso me inspirou muito na IA falando. Porque eu queria ser igual meu irmão, né? Meu irmão, menina, menino. Ele queria fazer xixi, ele chegava ali na esquina e, puf, fazia o xixi dele, botava as coisas para fora, tava tudo certo. Aí eu falava, eu também quero. Você espera, porque você é menina. Ela viu que aquilo me chocou tanto que o xixi é o mesmo, galera. E a vontade também. Não é? A necessidade é a mesma.
E aí ela veio conversar comigo e falou assim, ó, Denise, sabe por que eu falei aquilo? Porque você tem que tomar consciência que você nasceu menina. Isso não é ruim, não estou falando para você ficar impressionada e se sentir inferiorizada. É o contrário. É para você tomar consciência que você nasceu com 50% de desvantagem social. Tudo que você for fazer, você tem que fazer muito pensado. Você tem que abrir as portas por você. Não espera ninguém abrir esse espaço para você. E nem eu, e nem o teu pai, porque você não vai ter isso. Porque senão Você isso não vai ter poderia isso. existir. Então é forte isso, né? É o que o babá é o que o pai está falando. É assim, a gente já nasceu em desvantagem, né? Vocês já nasceram, o axé já nasceu ali, o candomblé, a matriz africana, ela já nasceu em desvantagem. Então a gente tem que pensar mais que os outros, tem que trabalhar mais que os outros, tem que se dedicar mais que os outros para entrar num pé de igualdade. Olha isso. E é muito difícil. Há 50 anos atrás, uma realidade de uma menina. Agora, imagina isso projetado. Né? Tá morrendo gente, tá morrendo mulher e tudo. Eu lembro que quando eu fiz a opção de não ter filhos, meu pai se chocou, né? Aí minha mãe falou, tá exercendo o direito dela. Ela não abortando, não fazendo um mal maior, ela tá no direito dela. E aí, me chamam de oca, ficam perguntando por que eu não posso ter filho. Já deduz que eu não poderia ter essa opção, né? Então, assim, por que isso? Porque profissionalmente a gente sabe que o homem, ele faz tudo junto. A mulher, o homem é e, a mulher é ou. Ou você trabalha, ou você cuida das crianças. Na minha época era assim. Então, o que a gente percebe nisso tudo? É a força da estrutura do Estado e da igreja, de novo, escravizando a gente. Sim. É de novo, de novo, de novo. E se você é diferente, se você usa sua roupinha de gala, se você não está enquadrado no eixo deles, na caixinha deles, você está fora. Você é do candomblé. Sim. Eu entendi. Foi muito claro para mim. E olha só, a minha mãe era negra e a minha mãe era médium. Ela tinha uma sensibilidade enorme. E ela sumia de vez em quando no ar, assim. Mas ela dizia assim, menina, eu sou médium. Então, minha mãe, por que a senhora não vai procurar um lugar onde se dê bem, né? Mas ela dizia, que é isso, menina? Eu sou católica. Quer dizer, se escondia. Era um defeito. As benzedeiras eram o quê? Católicas? Era um defeito. As rezadeiras eram o quê? Católicas. As parteiras eram católicas. Elas diziam que ela achava que a mediunidade era um defeito. Sim, que ela tinha. Perfeito, João. Perfeito essa colocação. E aí, eu, que sempre fui extremamente atrevida, apanhei que sou o diabo, porque atrevimento era aquilo. Aí eu dizia assim, e por que a gente não vai para um terreiro de macumba? Mas eu não sabia. Olha, eu estive uma vez com uma senhora incorporada, conversei com ela 2 horas, fui-me embora e não sabia que ela estava incorporada. Porque eu não entendia nada disso. A espiritualidade era muito grande, né? No Ceará tinha terreiros de Umbanda a dar com pau, mas a gente não sabia nem que tinha. E olha que eu sou de classe média muito baixa, eu sou proletária mesmo. Eu morava naquelas casinhas assim, de porta e janela, que a gente desenha quando é criança. E eu não conhecia, não chegava a mim. Isso hoje nós temos toda essa oportunidade, né? E sem contar, né, Denise e papai, que matriz africana, as casas, na realidade, de candomblé, né? Eu vou especificar dessa forma, né? Foi a maior e é a maior casa de acolhimento. Sim. Eu fiz parte de um seminário a semana passada, com a Siemens, né? Lá do LGBTQI. E aí cada um foi dando a sua ideia. Ela disse, e aí o que a senhora tem para dizer? Eu disse, a minha religião é a melhor. A minha acolhe da comida, da bebida, da estudo, eu não conheço outra. E algumas pessoas não entendendo, disse, como assim? Falei, o gay, quando é jogado para fora de casa com 12, 13, 14 anos, é para a casa de macumba que ele vai. Porque a primeira coisa que o pai e a mãe falam, vai para aquela casa de macumba que lá eles aceitam qualquer um.
Exatamente. Não é isso, pai? A senhora falou a palavra É certa. É dessa A forma. nossa religião tem essa grande vantagem Sim, de acolher todos, todos. independente de De classe religião, social, de sim, religião, sim. de cor, de Sim. etnia. Por quê? Porque nós colocamos no colo todo esse Todos. povo. A gente dá ONU, acalento. A gente dá o que comer, o que beber, sim, aonde dormir, ensina a rezar, ensina a cantar, dá caminho, sim, entendeu? estudo. A gente profissionaliza esse povo, sim. entendeu? E essa parte, né, que é linda, que é maravilhosa. Quando eu disse isso, ela disse, mas não é verdade? Porque as outras, hoje, algumas denominações aceitam, entre aspas. E a nossa religião de matriz africana não tinha e não tem, entre aspas. Você é o que você é e pronto, acabou. A O importante ONU, é você ser respeitado e respeitar. Do contrário, e se cria todo mundo junto, porque se era uma casa com barracão de um por um, dormia todo mundo ali. O que um vai comer? A galinha, o bode, tudo aquilo que tem o orixá. Vai Isso. todo mundo Vai comer o junto. vatapá, vai comer o caruru, é isso. Isso mesmo, né? a ONU escolheu, o ano passado, trabalhar com as casas de matriz africana a questão da AIDS. Sim. Por quê? Porque lá atrás, quando não se sabia nem o que era a AIDS, foram as casas de matriz africana que acolheram os primeiros infectados. Sim. Era o único lugar que eles eram recebidos. E respeitados. E respeitados, e Exatamente. bem tratados, e cuidados, né? Porque a doença era muito rápida e eles chegavam em estado lamentável. E as religiões de matriz africana, elas têm o conhecimento ancestral de tratar não só da famosa doença mental hoje, né? Do problema mental, mas de tratar doenças da carne. Porque nós temos folha, nós temos ebó, né? Nós temos água purificada. Então a gente tem elementos para tratar. É o que eu falei no G20. Isso. Em Belém falei sobre isso, né? Sobre a gente tem elementos para isso. Quando se falou da Amazonas, eles não conheço outra religião que cuide tanto da floresta e da Amazonas como nós. Exatamente. As folhas que a gente busca, a gente reza e a gente leva de volta. E eles não entendiam. Foi como eu falei. O pessoal, mas vocês matam a galinha. Mata sim. A gente não mata a galinha à toa. Entendeu? A gente, inclusive, não sacrifica nada, a gente sacraliza. É diferente. A gente reza, a gente canta. A gente canta, entendeu? Então, assim, não é dessa forma. Nós temos sacralização e não sacrifício. Entendeu? E aí, quem que me incomoda? Lá vem eu, né? Do incômodo. Vambora, pode falar. Fora do eixo, né, Denise? Por favor, né? Me incomoda muito. Um dia, eu conversando com um amigo meu no Rio de Janeiro, ele falando assim, pois é, amanhã vai ter a benção dos rifles, a benção dos fuzis, né? Aí eu falei, benção dos fuzis, né? Como é que é isso? Ele, não, porque a comunidade evangélica que tem aqui, ele tem 2 dias na semana que eles chama o pessoal das facções e fazem a benção dos fuzis. Meu Deus. Muito bom, hein? Quer dizer, então, que é lindo, né? O fuzil está abençoado, eu posso matar quem eu quiser, é isso? Nossa, tu voltou à Santa Inquisição, Guerra Santa. Entendeu? Bagunçou a coisa, e aí... É verdade, a tia tá morrendo de rir, tá achando que é brincadeira? A tia não é brincadeira, não, é sério. É verdade. E aí, por exemplo, dentro de algumas comunidades, se eu colocar uma quartinha com água na porta ou em cima, ou colocar um mariô, que é uma folha desfiada de dendezeiro, eles chegam e falam, tira. Você tem meio minuto para tirar. Entendeu? Não é nem 1 minuto, é meio minuto para retirar. E aí a coisa vai criando uma celeuma, um problema. E aí quem está lá atrás, que são as crianças, os jovens, os adolescentes, vão vendo isso e vão achando que tudo isso é macumba, normal. que é normal, que tem que realmente expulsar, tem que realmente tirar, que está expurgando, espraguejando, porque ali naquela cultura africana existe um ser chamado demônio, que não é nosso, porque na minha casa ele não entra, porque ele não é convidado. Tá nem parente meu, pai. Nem parente meu não é, ele não vai entrar e falam tão mal dele que eu não quero ele na minha casa. Meu. Entendeu? Então, por exemplo, como é que eu vou? Eu não cultuo isso, isso é nosso. Sabe? E aí, voltando no Estado laico, eu preciso que esse povo respeite a gente.
E pare de ficar impondo para ganhar os seus ônus e bônus às nossas custas. Tá me entendendo? O dia que esse tal desse demônio, o diabo, chegar aqui na Terra, ele vai apanhar. Bastante. Porque ele está devendo tanto. Porque eu não sei como é que ele vai fazer a vida dele. Mas é que nem Deus, né? Que ele só Deus lhe pague, Deus lhe guie, Deus lhe coitado. abençoe, Deus... Já está no Serasa e no SPC o nome, porque ninguém dá conta, né? E aí... Precisamos mudar isso. A gente precisa mudar. Então, o que eu penso? O povo que é de axé hoje, que já tem, está lutando, vem trazendo para o espaço público, podendo falar, podendo se expressar, é começar a ensinar, olha, está errado. A minha água é sagrada, a minha folha é sagrada, o meu orixá é sagrado, a minha comida é sagrada, a minha comida mata a sua fome. Está me entendendo? O meu dinheiro não é melhor do que o seu. O meu dinheiro também compra. O meu dinheiro é ganhado com suor. Está me entendendo? E a máquina, ela gira tranquilamente. Porque, por exemplo, é muito bonito, né? Você está usando uma trança que saiu do meu terreiro. Você está trançando o seu cabelo. Está usando um brinco de búzios que saiu lá do meu terreiro. Um chinelo, né? Está comendo um vatapá, nega, que saiu do meu terreiro. Está comendo uma feijoada que saiu do meu terreiro. Está comendo um acarajé que saiu do terreiro. Tá me entendendo? E aí depois vem falar de demônio, vem querer demonizar minha religião. Me poupe, né? Me poupe. Então, o pior que eu acho é que todo final de ano vai todo mundo jogar pular 7 ondinhas. Bota uma roupa vai branca, jogar florzinha lá no leva uma florzinha para manjar, um alfazema, mas vira as costas já não, né? Mais. Sabe? Então, a igreja questão... católica, a igreja hoje católica, já não precisa ter mais o medo, gente. Medo de quê? E medo para quê? Entendeu? A gente precisa se expor mesmo. As nossas crianças que são de terreiro, né? Tem que colocar as criancinhas de verdade, de roupinha branca, com suas contas. Os meus né? adoram, eu quebrei o tupete do povo da feira, a maior feira de hortifruti granjeiros de Brasília é Planaltina, entendeu? Eu quebrei o tupete do povo, porque eu chegava de branco lá, o pessoal já fazia assim, já afastava, ficava todo estranho, né? O que é que eu fiz? Falei, bom, próximo domingo, vamos todo mundo para a feira. Todo mundo de turbante, de conta no pescoço e fomos todo mundo para a feira. Parabéns. Aí o pessoal começou a fazer, sabe o quê? Achar bonitinho. Depois do bonitinho, eu chego na feira hoje, às vezes eu nem tô de branco. O pessoal grita assim, Pá Joel, chegou quiabo. Pá Joel, chegou inhame. Tá vendo? Pá Joel, chegou fruta, entendeu? Mudou. Acabou. Somos nós. A gente quebra quem aquele quebra, preconceito. Somos nós. E a gente precisa fazer isso. O Babá Marcelo foi comigo na Feira Modelo de Sobradinho. Fomos na única casa que tinha alguma coisa que ele precisava para fazer um banho para mim. E a dona do negócio lá é evangélica. Quando ele perguntou se tinha, ela disse, não tenho. Porque ele disse, não sei o quê. Aí falou que era para um banho e não sei o quê. Ela disse, não tem. E foi botando no saco e pesando para vender para ele. Mas ela não tinha. Para o público em geral, ela não tinha. Mas pegou ali. Mas vendeu para a gente, né? Quase que uma maconha escondida. Assim. Por isso que isso aí é tema para outro debate já, hein? Outro debate. É outro debate, eu já ia dizer. E por isso que eu quero é igual Denise, criminalizar a maconha. Eles não são da matriz africana. Tem pessoas que não são da matriz africana, não querem entrar, não querem conhecer, mas estão vendendo os bichos pra gente. Ele tá vendendo bode, tá vendendo pombo. Tá vendendo hipocrisia! É hipocrisia, né? As farinhas que a gente precisa. Mas aí tá santo, porque ele vai lá e... Aí eu da acarajé. Não, fala sério. Eu dei oficina lá na roça de acarajé, né? Deu oficina maravilhosa lá na roça de acarajé. E nós temos uma coisa interessante, que a gente tem uma padaria artesanal. Olha que bacana. Né? A gente criou-se através foi até a esposa do Geraldo Alckmin, a Lu Alckmin. Foi ela que criou a padaria artesanal, independente de governo, de dinheiro de governo. Né? Bacana. E aí ela chamou a matriz africana para também ensinar esse curso de pão artesanal. E aí a gente faz lá na roça
para ensinar e profissionalizar as pessoas, independente de religião, né? Para aprender pães artesanais. Sabe? E aí tá assim, maravilhosamente Delícia, bem. que Né? gostoso. E aí, vamos à tarde. sim, vamos, Tomar um vamos, café vamos. da tarde. Vamos tomar Né, café papai? com pão artesanal. Me chamem, hein? Quero ficar fora, não. certeza. Ele Com vai certeza. fazer um... Vou fazer, Né? vou fazer um curso de padaria, Isso. de panificação lá. Pra gente. E chama todo mundo lá. Isso mesmo, isso Entendeu? mesmo. E é muito bom. Então, o que eu penso quando vocês falam em união, né? A Jo falou da revista agora, que ela está colocando um espaço para que todo mundo fala. Quem sara a terra está aqui dentro. Sim, Eu achei importante. sim. Mas eu quero que o povo sara a terra sem falar mal da gente. Não é? Né? Porque quem cuida da terra, ninguém melhor Ninguém, para cuidar somos da nós. terra, da folha, da Nossa, água, nossa religião. do que a nossa religião. Olha, eu queria inclusive dizer que eu abri essa revista para criar esse leque, mas há, sim, no meio dessas pessoas super bem intencionadas, super maravilhosas, essas pessoas que são progressistas, que querem o melhor para o mundo, há uma discriminação enorme deles para com o povo de Candomblé. Eles, povo de Candomblé não, povo de matriz religião. africana, religião de matriz africana. Afro-brasileiro. Umbanda, os candomblés todos, os quimbanda, qualquer coisa desse lado, que eles costumam chamar linha de esquerda, né? Todo o povo de matriz africana, eles, por exemplo, se reúnem e dizem, vamos fazer uma reunião ecumênica. Ecumenismo quer dizer cristão e evangélico junto. Cristão e as outras religiões. Olha lá. Eu tenho duas branquinhas nessa aí. Essa aqui é a Cici Maria. É a Cici Maria. Linda. Então, gente, é isso. Alguém tem mais? Vamos fazer as considerações finais. Vamos, mas tá uma delícia, gente. Adorei. Pena que eu não tô aí pessoalmente. Tá ótimo, tá Todo mês animadíssimo. devia ter um. Mas era o 8º. Todo mês não, tem toda terça. É toda terça. Bacana. E sobre a revista, eu estou aqui, então eu vou fazer um convite a todos, né? Essa já está fechada, mas eu acredito, nossa querida jornalista Jo, que a próxima poderia ter uma página de cada assunto. E, no mínimo, umas 4 páginas com babalorixás e alorixás, discursando e falando sobre religiões, sobre a nossa religião de matriz africana, o que ela proporciona. Não é nada de axé só, num todo. O que você acha, Denise? Eu acho que isso, inclusive, fazer um encontro ecumênico que tenha, na realidade, matriz africana também. E o interreligioso, acabar com esse negócio de ecumênico, Sim. Acabar com isso, é o interreligioso Sim. que vale. a minha proposta, eu acho, sinceramente, se vocês toparem, lá vem eu, Jô, lá vem eu. Eu já topo. Eu acho que a gente tinha que pegar, a gente está precisando de apoio para fazer a feira do axé aí na frente do PDT, já tem projeto escrito, Babá Marcelo, eu estou correndo atrás. O Babá Marcelo já fez, inclusive, o projeto. Já tem o projeto, a gente tem que tomar esse espaço aí. Acarajé, vatapá, caruru, Comida africana, vamos falar, vamos sair do eixo, vamos para fora. Eu concordo, eu estou dentro. Aí lança livro, lança curso, roda de conversa, revista, faz lançamento, faz tudo. Trança, nagô, eu tenho as meninas. Então, é lindíssimo. As bijuterias, as contas. Sementes. Eu estou precisando urgente de uma plástica para poder botar o turbante e ficar bonita, porque eu ponho o turbante e fico igual um bicho. A gente faz alguma coisa assim. Eu acho que é melhor chamar Bagé. Eu acho que eu vou fazer uma plástica para poder usar turbante, porque eu acho lindo. Mas quando eu boto a minha cara de bolacha, ficou a desgraça. Às vezes é formato do rosto. Gente, Olha, eu quero aqui agradecer a presença de todo mundo, os encarnados e desencarnados, que eu tenho certeza que está por aí, pela energia que estava tão boa aí. Agradecer em nome da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do Distrito Federal. Esse é o pontapé inicial para a rua. A gente quer ir para a rua. Isso a mesmo. gente quer ir
ir para as feiras, a gente quer debater, quer falar, quer conversar, quer gritar. Gente bem resolvida tem que sair da casca. Mesmo. É isso mesmo. Porque incomoda muito. Vão querer encaixar cada vez a gente mais. Eu falo que eu já vim para incomodar, acabou. Então nem ligo, nem te ligo. É isso mesmo. Gente, muito obrigada por essa presença. Eu estou agora tendo que me ausentar um pouquinho, mas é isso. A gente está à disposição para próximos encontros e para os projetos, Iá e Pai. Isso. Botar a mão na massa. O Fora dos Eixos a gente fala e realiza. Vamos para a rua. É isso mesmo, vamos buscar parceria, é isso mesmo, já deu certo. Perfeito. Eu gostaria também de agradecer, inclusive a você, Denise, que está dodói aí, não cuida, perdeu viu? o espaço, vá se cuidar, ivermectina, não esquece, toma, não brinca com isso, muito sério. Agora estou cheio de antitérmico aqui, mas está tudo bem. Mas toma ivermectina, não brinca não. Eu queria agradecer, adorando a volta do Alan. E eu também, Alan! Ele Diga alguma coisa para nós. Eu quero, então, em primeiro lugar, dizer que eu estou de aniversário hoje. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo! Que maravilha! Agradeço as palmas e retribuo novamente, né, com o mesmo sentimento de gratidão, dizer que foi uma honra, um prazer, uma alegria confraternizar com vocês aqui, fazer parte deste diálogo, muito legal mesmo, né? Parabenizar também pelo tema, acho que o programa Fora dos Eixos acertou em cheio, né? Trazendo esse tema para que a gente possa conscientizar. A Jo não para, a cabeça dela não para. É verdade. E a gente pôde também... Nem tão bem apoiada, né? Nem tão bem apoiada. A gente também pôde entender um pouco mais do tamanho do desafio, né, que aí a Gilda está enfrentando e vai enfrentar frente ao Ministério, defendendo essas pautas aí de interesse da nossa população brasileira. Agradecer também a presença, né, do papai Joel, né, de todos os participaram desse podcast, da Jo Abreu, da Denise, da Cici Maria, da Cici Maria. Da Cici Maria também. Dizer que a Rádio Legalidade sempre vai estar de portas abertas aí para atender todas as demandas e ser parceiro nessa luta. Muito obrigado.